Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, rapidinho, sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias no tema da festa. É um tema que é da vontade de Deus. Enquanto os irmãos procuram, Filipenses capítulo 3, versículo 14, eu quero aqui manifestar minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor William, nossa pastora Nilma, que com muito zelo, com muito carinho, com muita seriedade tem conduzido esse trabalho para frente. E Deus tem sido manifestado através desse trabalho. Que Deus continue conservando vocês assim. Por onde passarem, continue hasteando a bandeira do Evangelho. Pastor Fernando da mesma forma, toda a liderança, todos os irmãos. Por onde você passar, você seja luz. Uma luz perceptível e uma luz exemplar, em nome de Jesus. Irmãos, versículo 14 do capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo disse assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Repita comigo bem forte: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sem Ele eu não sou nada. Assente-se glorificando a Deus. Eu quero repetir mais uma coisa aqui que foi falado no culto. Este lugar, aqui você não é proibido de dar glória a Deus. Às vezes alguém pensa, eu vou e vai ter um louvor bonito, e aí vai ter a pregação, Deus vai descer na casa. Às vezes nem sempre é assim, como você está pensando. Você tem que chegar, tem que abrir a sua boca, para a sua glória subir, Deus receber o seu culto, e quando Deus se agradar lá em cima, da mesma maneira Ele descerá sobre você, a sua presença. Irmãos, pastor Fernando, ele fez uma introdução aqui, quase que completa, só porque ele não era o pregador, quase, se ele fosse o pregador. Então eu quero falar rapidamente aqui sobre um pouco do plano de fundo histórico que levou o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Filipenses. É interessante que quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta, ele estava preso em alguma cadeia de Roma. E como é que ele escreve essa carta aos Filipenses? Ele escreve por alguns motivos. E o motivo que cobre essa carta é o motivo da gratidão, porque os irmãos filipenses ofertaram no seu ministério, acreditaram no amor, acreditaram no evangelho que Paulo pregou. Só que quando tudo se inicia, quando é que essa igreja se inicia? Se inicia quando o apóstolo Paulo está com Silas. Eles estão fazendo uma viagem missionária até a Macedônia. Só que no meio dessa viagem missionária eles vão parar numa cidade para se hospedar, para descansar. Essa cidade é Filipe. Ainda não era uma cidade, ainda era uma colônia romana. Só que quando eles estão nessa cidade como evangelistas, aqueles que não têm que se envergonhar do evangelho, quando eles veem a pessoa, eles vão lá e ministram, pregam para aquela pessoa. E aí começaram a ganhar algumas pessoas para o evangelho. E chegou um dia que eles estavam na beira do rio. E chegando na beira do rio, eles viram uma mulher. E essa mulher era possessa de um espírito de adivinhação. Até então, tudo bem, pregar o evangelho. Está falando de um Cristo, está falando de uma religião. Só que não é religião, Cristo não é religião. Está falando de uma religião. Esse é o entendimento humano dos romanos. Só que vai complicar quando eles vão tocar na ferida. Por quê? O espírito da adivinhação fala muito mais com o humano do que com aquele espiritual. É muito melhor ser como Tomé, às vezes, acreditar naquilo que eu vejo, aquilo que me agrada, parece, mas não é. Então eles vão ser presos por isso, por pregar o evangelho, por agir com o poder que Cristo deu sobre cada um de nós, expulsou os demônios daquela mulher. E eles estão presos, e muitos irmãos aqui conhecem Atos dos Apóstolos capítulo 16. Paulo e Silas estão presos. O que acontece quando eles estão na prisão? Eles vão adorar a Deus. Ou seja, não importa a circunstância. Ontem eu estava preso nessa máscara aqui. Hoje eu não estou mais, está livre. Eu posso adorar a Deus com muito mais veemência, com muito mais intensidade.
E quando eles estão adorando, louvando a Deus, o louvor chega até o céu. E aí eu vou dizer uma coisa para você: não importa que tipo de prisão, não importa quem é que te oprime, não importa quem é que vem com palavras negativas contra você, aonde você estiver e você louvar e adorar a Deus, Deus vai enviar um terremoto. E quando Deus enviar um terremoto, que é para sacudir tudo, que é para quebrar as algemas, que é para quebrar a corrente que te aprisiona, quem estiver perto, se não estiver na presença de Deus, vai ter medo, vai querer se matar. Por quê? Porque quem está mandando o terremoto é Deus. É o que aconteceu com o oficial. Existia um oficial responsável sobre a prisão, e este homem vai ficar com medo. Eu acho que as suas pernas tremeram assim, ó. Eu acho que eu vou me matar. Não tem como, que cabimento, esses caras estão presos aqui. Libertou a mulher do espírito de adivinhação lá, e agora está tudo tremendo aqui. É o Deus vivo. Só que eles eram homens de Deus. Não eram como esses louvores de hoje, que quer colocar, divinizar o homem, para querer humilhar aquele que porventura falou alguma coisa que te entristeceu. Pelo contrário, eles foram lá e pregaram o evangelho para aquele homem, varão. Aquele homem se converteu para a glória de Deus, aceitou a Jesus, começou a caminhar no evangelho. E o apóstolo Paulo e Silas, eles continuaram na região. E continuando na região, ganhou aquele homem, depois ganhou a família daquele homem. Quando pensou que não, começou a igreja em Filipos. E são 3 motivos que Paulo está escrevendo esta carta. Gratidão. Segundo motivo, falta de união que estava começando entre os irmãos. Terceiro motivo, que são menores do que o primeiro, é a falta de conhecimento da vida celestial. E o que é isso? No segundo exemplo, no segundo momento, ou problema que a igreja estava começando a enfrentar, é aquilo que nós chamamos de falta de união, falta de comunhão. Às vezes uma intriga contra o outro. Só que o principal motivo da carta, que é a gratidão pelas ofertas, é o que justifica esses outros 2 problemas. Por quê? Porque através do dinheiro, abrindo mão do dinheiro, eu estou mostrando o reino de Deus na terra. Porque é como Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem consomem. É disso que eu estou falando, é disso que Paulo está falando. Porque o problema estava na união dos irmãos. E os irmãos precisavam ver aquilo que mexia com Paulo, que é o amor ao evangelho, que é o céu, que é sempre falar do céu, que é o seu alvo. E o segundo problema se resolve da mesma maneira. Porque existiam homens que estavam fazendo, sabe o quê? Com aquele ditado popular de hoje. Rapaz, é o seguinte, a gente não tem que pensar só em coisas celestiais. Paulo sempre vem aí, prega falando sobre o céu. Só que a gente também tem que viver bem aqui na terra. Eu estou mentindo? O que mais acontece na nossa geração de hoje é isso. Rapaz, você tem que ser próspero. Abraão foi próspero. Não sei quem foi próspero. Não sei quem foi próspero, ficou rico. Você também tem que ser. Deus é dono do ouro e da prata. Mentira! Não ajunteis tesouro na terra, ajunteis no céu. Ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. A palavra do Senhor. Nada sobre as coisas terrenas. Nada, nada, nada. E o que me chama a atenção é porque se a gente se desprender das coisas da terra, a gente sim alcança o céu pela misericórdia de Deus. Porque não tem como chegar no céu cheio daquilo que é da terra. Não tem como. Se eu não me esvaziar de mim mesmo, não tem como eu alcançar o meu alvo, que é Cristo. E Paulo, ele tem uma fé tão firme nesse prêmio da soberana vocação, que no capítulo
21, capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer: viver é Cristo e morrer é lucro. Eu estou no lucro se eu morrer, mas se eu estiver vivendo, eu ainda estou pregando o evangelho, ou seja, estou causando vida para alguém que está com seus sonhos mortos. É porque o evangelho é vida, porque a palavra de Deus é vida. Deus não é morto, Deus é vivo, e a sua palavra é vida. E outrora Paulo também vai dizer assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre juntos com o Senhor. Sempre juntos com o Senhor. Se você crê nisso, que eu acho que é o motivo que você está aqui, porque você acredita em Deus, você acredita que Deus tem algo melhor, que Deus tem algo muito maior. Não queira receber uma bênção daqui a pouco ali, queira receber a salvação, o direito de vida eterna. Queira isso para a sua vida. E como é que Paulo está combatendo essas pequenas imoralidades, pequenas coisinhas que, quando são coisinhas ainda, quando pensa que não, são grandes depois, se não apertar logo? Porque se não pegar no começo, depois fica difícil. O apóstolo Paulo vai falar uma coisa: cuidado com os cães. Não é o cachorro ali não, irmão, que passa no meio da rua não. Cuidado com os cães. Por quê? Porque os judeus tinham o hábito de chamar os romanos, os gentis, não todos os romanos, mas os gentis, de cães. E numa ironia, num sentido de palavra, Paulo está dizendo, não os cães domésticos, aquele que a gente cria em casa, que tem um lugar certinho para ele comer, que tem um lugar certinho para ele fazer necessidade. Não, ele está dizendo, cuidado com os cães, aqueles que passam na rua, que passam chutando as coisas, que causam bagunça, aqueles que fazem um alvoroço onde não existe. Cuidado com esses. A vida do crente, o perfil do cristão tem que ser extremamente ao contrário desses cães imundos, esses cães de rua, que causam fazendo bagunça, que quer afrontar, que quer ser rebelde, que quer se levantar contra o ministério. Temos que ser totalmente ao contrário desses que causam desunião, que causam bagunça, que causam falta de amor. Hoje estávamos vindo no trânsito, um jovem, um cidadão no semáforo falou: irmãos, quando vocês estiverem lá no culto, orem por uma irmã que se decepcionou com o pastor e está com a mágoa no coração. Cuidado com esses cães. Não queiram ser cães. Prestará conta diante de Deus naquele dia por uma alma que você mandou para o inferno. Cuidado com as suas declarações. Cuidado com as suas opiniões expostas. Nem tudo aquilo que você pensa você tem que falar. Tem gente, o pastor William, que é desse jeito, que pensa, tudo que eu tenho para falar, eu falo na cara. Aí acha que é super-homem, é o rasgadão, é o machão, é a machona. Cuidado. Uma alma custou muito caro. Eu não derramei meu sangue em cruz nenhuma. Aquele que derramou seu sangue, sim, ele justifica. Está nas mãos dele a minha vida, a sua vida. Então é uma responsabilidade muito grande ser uma flecha de Deus. E uma coisa eu vou te dizer: quando olhamos para essa camisa, ou quando lembramos do alvo, lembramos que podemos ser como flechas na mão do valente, como diz o salmista. E eu vou te dizer uma coisa: não queira ser uma flecha apagada. Na guerra, antigamente, quando ainda se usava flecha, as flechas eram com fogo. As flechas, elas eram perceptíveis. Elas eram visíveis. E como cristãos, cheios do Espírito Santo, pensando no arrebatamento da igreja,
pensando em ir morar no céu, eu te digo uma coisa: seja uma flecha de fogo, que por onde você passar você será visto, e o alvo que você atingir, que Deus direcionar para você atingir, esse alvo também sentirá a mesma chama dentro de si. Essa igreja aqui hoje, continue sendo flecha de Deus com fogo, pastor William. Lá no sol nascente, pastor Fernando. Continua por onde vocês passarem. Continua levando fogo. Porque quando vocês chegam lá, vocês estão cumprindo a vontade de Deus. Vocês estão sendo a flecha de Deus na mão do guerreiro, daquele que vence tudo, naquele que é valente. E Deus se agrada de vocês. Deus se agrada desse trabalho, porque o nome dele está sendo glorificado. E hoje nós ouvimos muito de arrebatamento, porque esse é um tema escatológico, é um tema futurístico, é um tema de onde nós não podemos olhar para trás, devemos olhar para frente e almejar o amanhã, sem retroceder. E aí eu quero me lembrar, sabe de quem? Acabo me lembrando, sabe de quem? Do próprio Cristo, que no seu ministério foi questionado pelos discípulos. Capítulo 24 de Mateus: Senhor, como é o reino dos céus? Como é o céu? E como será a sua vinda? Capítulo 25 ele vai responder: então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. E as loucas e as virgens, as prudentes, estavam todas as 10 com as suas lamparinas. Só que todo mundo aqui já conhece o final. O final é: só as prudentes entraram. Mas por que só as prudentes entraram, se no versículo 1 todo mundo estava com as suas lamparinas acesas? Porque lamparina, ela significa vida diante dos homens. Ela quer mostrar a vida diante dos homens. Só que a vida com Deus, ela é mais anônima. Ela não é tão no status assim. Às vezes a gente olha para alguém pregando, ministrando, fazendo a obra, homem de Deus. Quando pensa que não, escândalo. Aí quando pensa que não, tem uma situação acontecendo recentemente, um jovem adorador, cantor, pregou, louvou no Brasil todo com seu irmão. Era menino de Deus e tal. Agora está acontecendo algumas polêmicas. As redes, as páginas evangélicas, o que mais faz é apontar o dedo. Não espera nem sair o resultado das provas que incriminam aquele jovem, já está apontando o dedo. Rede social evangélica que nada. É muito mais humano. É algo muito mais desprezível. É algo muito pior. Mas Deus se agrada daqueles que estão com as suas vasilhas cheias. Eu me lembro de Jeremias, quando Deus manda ele descer na olaria. A irmã vai te cumprimentar: a paz do Senhor, vaso. A paz do Senhor, vaso. Por quê, vaso? Porque você é um vaso. Não adianta só estar diante dos homens bem, irmãos. A gente tem que ter vida com Deus em secreto, assim como ele disse, e buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Eu fico preocupado com esse evangelho de hoje, e que muitas pessoas, como essa pessoa no trânsito, porque se magoou com fulano de tal. Rapaz, você está olhando para quem? Que evangelho é esse que você está acreditando? O verdadeiro evangelho, ele não olha para o homem. O verdadeiro evangelho, ele olha para Cristo, o seu autor, o seu criador, o próprio Deus, o Deus vivo. O verdadeiro evangelho é esse. Não é aqui na terra, é no céu. Vamos ter vida com Deus. Vamos ser como as prudentes. Quem é o vaso? Você. Somos nós. Quem é o azeite? O Espírito Santo. O
Você só consegue chegar para as bodas com o noivo se o seu vaso estiver cheio de Deus. De Deus. Porque muita gente está se entupindo de rede social. Passa o dia todo se entupindo de stream. O que é isso? São aqueles, Netflix, Prime Video, Star Plus. É o dia todo assistindo série. É um problema? É pecado? Não é. Mas quando você se vicia muito numa coisa, acaba deixando outra. Quando você começa a se dedicar muito a uma coisa, acaba se deixando de dedicar na outra. Às vezes eu posso tirar por mim mesmo. Se eu estiver numa época que eu começar a assistir alguma coisa assim, eu posso acabar esquecendo de outras coisas. Então, o que acontece? O meu alvo tem que ser Cristo. Eu não posso parar para ficar olhando bobagem. Parar para ficar olhando besteira. É o dia todo no Instagram, irmãos. Um dia desse eu estava conversando com meu pai. Pai, acontece o seguinte desses influencers. Porque é o seguinte. Porque vídeos curtos. Por quê? Porque está lá o dia todo, ó, no story. Aquela bolinha do stories, né? Aí fica clicando e passando. Quando pensa que não vai 30 minutos, vai 1 hora, vai 2. Aí o crente moderno, ele tem uma Bíblia baixada no seu celular, né? A maioria, ele não quer nem com a Bíblia para a igreja. Aí tá no celular, e quando pensa que não, oração do dia, continua vendo story. Quando pensa que não, reflexão do dia. E quando pensa que não, bloqueia a notificação do aplicativo da Bíblia. Pronto, agora nem a Bíblia aqui não tem mais, e nem no celular. E quando chega na igreja quer o movimento, quer o barulho, quer o holofote, quer aparecer. Você não vai aparecer em lugar nenhum. Se você está pensando assim, você não vai aparecer em lugar nenhum. Porque você não tem som nenhum para ouvir. Porque você não tem azeite. Não tem azeite. Não tem vida com Deus. Se não tem vida com Deus, não adianta saber que o noivo está vindo aí. Aleluia. E é verdade, varão. A gente às vezes fala de arrebatamento, fala da realidade. Todo mundo fica triste. Não está enchendo aqui dentro. Mas nós que pregamos o Evangelho somos luz. Nós que mencionamos textos sagrados, seja lá onde for, pelo menos tenhamos a responsabilidade, pelo menos, de abençoar alguém, de ser realmente uma flecha de Deus. E às vezes as pessoas estão tão perdidas no meio do Evangelho. Aceitou a Jesus, meu Salvador, escreve meu nome no livro da vida, mas não sabe quem é o alvo. Está perdido. Feche os seus olhos. O alvo é aquele que o profeta Isaías disse, capítulo 9. Conselheiro, maravilhoso será o seu nome. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sabe quem é o seu alvo, irmãos? É aquele mesmo que foi gerado por obra e graça no útero de Maria, uma mulher virgem, através do Espírito Santo. Sabe quem é o seu alvo? É aquele mesmo que nasceu numa manjedoura, num curral, junto com os jumentos, na maior simplicidade do mundo. Os judeus que tinham a promessa não quiseram receber o Messias que havia de nascer, mas o Pai enviou uma comitiva angelical até Belém de Judá. E essa comitiva começou a louvar a Deus, dizendo: hoje na cidade de Davi vos nasceu o menino, o Senhor, o Salvador, o Cristo nasceu. O alvo da sua vida é aquele que aos 12 anos de idade, irmãos, estavam pregando. Ele era um menino, estava pregando para doutores, para grandões, e os grandões se confundiam. Mas rapaz, quem é esse menino? Que sabedoria é essa? Esse é o alvo da nossa vida. Ele é o nosso alvo. Ele é o mesmo que aos 30 anos de idade, aos 30 anos de idade, foi iniciar o seu ministério. E o que me chama a atenção é que ele não conhecia João Batista, mas quando ele chega à beira do Jordão,
Eles nunca tinham tido contato, eram primos. O único contato que teve foi no ventre. Quando Isabel foi cumprimentar Maria, e os dois saltaram de alegria dentro do ventre das duas, pelo Espírito Santo de Deus que estava nos dois, conectados nos dois para fazer a missão salvífica de Cristo. E quando João Batista vê a revelação: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso alvo. Ele é o mesmo que inicia o seu ministério em Caná da Galileia no casamento, transformando água em vinho. Ele é o mesmo que inicia o seu ministério transformando água em vinho e que dá vida aos cegos, e o mesmo que anda sobre as águas, que tem capacidade de poder para caminhar sobre as águas do mar da Galileia. Ele é o mesmo que fez os leprosos ingratos ficarem limpos e sãos. Ele é o nosso alvo. O nosso alvo não é político, o nosso alvo não é aqui da terra, o nosso alvo é Cristo, o nosso Jesus Cristo de Nazaré. O nosso alvo é o primeiro Messias, o primeiro e único Messias que desceu na terra. Ele é o nosso alvo, aquele que desceu e pisou na cabeça da serpente. Não só esmagou a cabeça da serpente, porque a Ele, somente a Ele, é dado todo o poder nos céus e na terra, e é digno de toda adoração. O nosso alvo é aquele que transformou um aleijado é aquele mesmo que a sua palavra tem poder para pegar um coxo paralítico de 40 anos de idade e fazer esse homem saltar de alegria e correr. O nosso alvo é Ele, é Jesus Cristo. O nosso alvo é aquele homem que libertou a mulher endemoniada. O nosso alvo é Cristo, aquele mesmo que teve coragem, que teve poder e ousadia para se humilhar, ser cuspido, ser pisoteado, ser humilhado por todos. Aquele mesmo que foi traído por Judas, aquele mesmo que Pedro negou, mas que o mesmo chamou Pedro e disse: Pedro, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele, porque a igreja é dele, o poder é dele, então quem resolve é Ele. É a minha igreja, ninguém toca. As portas do inferno não têm poder contra a minha igreja. É o mesmo que foi crucificado, é o mesmo que estava lá em cima no alto da cruz e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele é o mesmo que estava no alto da cruz e ainda disse: Senhor, Pai, está consumado, e expirou. Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o mesmo que ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo, e Ele vive. Ele é o mesmo que durante 40 dias após a sua ressurreição, Ele vai andar na terra com seus discípulos. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Aparece para algumas testemunhas, cerca de 500. Só que depois, ainda em corpo de glória, Ele vai se despedir. E Ele abençoa os seus discípulos, pastor William. Ele estende as mãos e diz: recebereis poder. Atos dos Apóstolos capítulo 1. Recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Judá, Judeia e aos confins da terra. Ele é o mesmo que enquanto estava falando isso, foi subindo nas nuvens, foi subindo nos ares e foi recebido no céu. E enquanto Ele está sendo recebido no céu, os discípulos estão olhando, ainda estão olhando para as nuvens. Cadê Jesus? Cadê o Mestre? Pedro olha para João: cadê o Mestre? Cadê o Senhor? Aí eu me lembro de Salmos capítulo 24. Deixa eu mencionar capítulo 24 para você.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí alguém que está lá no céu recepcionando vai perguntar: quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É Jesus, o Senhor dos Exércitos. E eu fico imaginando o céu, irmão, o céu. Eu fico pensando a alegria dos anjos, a alegria do Pai, porque Cristo veio na terra, se humilhou, se fez homem, sofreu na mesma carne que eu, e está lá no céu. Eu fico imaginando a alegria de Deus, a alegria do Pai, e a alegria dos anjos, porque os anjos queriam pregar o Evangelho, só que Deus limitou isso para eles. Não, vocês não vão pregar o meu Evangelho. O Evangelho é para a minha igreja, para o meu povo, que é chamado pelo meu nome. É para o meu povo. E tanto é que Paulo vai dizer que se um anjo pregar o Evangelho, você anátema essa mensagem. Mentira, anjo não prega. Quem prega o Evangelho é nós. Somos privilegiados por anunciar esta verdade. Essa palavra que tem poder de pegar um aleijado e botar ele de pé. Essa palavra que tem poder de pegar um cego e fazer ele enxergar. Essa palavra que tem poder para todas as coisas. Foi encabido para nós. Eu fico imaginando o céu, irmãos, na hora que chegar o momento do arrebatamento da igreja, na hora que Deus falar, chamar alguém, um ser vivente, um arcanjo, pegue a última trombeta, pegue a trombeta. Aí a minha mente vai mais um pouquinho além. O anjo perguntando, o ser vivente perguntando: qual trombeta? Aquela trombeta? É aquela trombeta, a última trombeta. E os anjos no céu aumentando a intensidade da adoração. Eu fico pensando nesse momento, irmãos. Os seus anjos diziam: Santo, Santo, Santo. Eu imagino eles dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu fico imaginando os anjos, irmãos. E nós aqui na terra, prestes a ser arrebatados. O mais próximo que Jesus falou: já é meia-noite. Não sabeis o dia e nem a hora. E o céu em grande festa. E a igreja aqui na terra não será diferente. Por quê? Porque Deus não quer para si uma igreja morta, uma igreja fria, uma igreja caída, uma igreja prostrada diante das dificuldades do mundo. Deus não quer uma igreja assim para Ele. Caída não, porque Ele é soberano. E eu digo uma coisa, porque a igreja não foi inaugurada com gelo, pastor. Não foi inaugurada com água. A igreja foi inaugurada com línguas repartidas como de fogo. Aquelas que pousavam sobre cada um de nós, dos nossos irmãos. E todos eram cheios do Espírito de Deus. É assim que a igreja será arrebatada. Aí o anjo lá, o ser vivente, vai lá e pega a trombeta. E chegou o grande momento. Aí Deus manda o anjo tocar a trombeta. Toca a última trombeta. Toque a última trombeta. E sabe o que significa isso? O noivo vem aí. Aí vem o noivo.
esse som o céu inteiro ouvirá. Os quatro cantos da terra ouvirão. Os surdos ouvirão. Os mortos ouvirão. E nós, aqueles que ficamos vivos, seremos arrebatados, seremos arrancados com força, arrancados com violência, e encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Só quem vai encontrar com o Senhor nos ares, quem anda no Espírito, que está aqui nessa noite comigo, banhado pelo Espírito Santo, lavado pelo sangue do Cordeiro, se coloca de pé, glorificando a Ele, exaltando a Ele, porque Ele é digno. E eu digo uma coisa: se você não adorar, as pedras vão clamar. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Louve comigo. Glória a Deus. Se puder, louve. Adore ao Senhor. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente. Querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago. Vê João, Abraão, Isaac e Jacó. Querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar.
Deus vivo e poderoso, Deus que se faz presente no nosso meio, do começo ao fim do nosso culto de adoração e celebração ao seu santo nome. Nós te glorificamos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Nós agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade maravilhosa e única que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Porque sabemos que não há outro além de ti. Não há outro além de ti, acima de ti não há outro semelhante a ti. O Senhor é único, o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Senhor, nesta oração uma coisa eu te peço: fica neste lugar, permaneça neste lugar, continue manifestando a tua glória neste lugar, continue prosperando este trabalho. E uma coisa ainda te peço, Senhor, sobre as lideranças e as ovelhas desta casa, que o Senhor continue, ó Pai, derramando a sua graça, continue derramando a tua sabedoria, continue com as janelas dos céus, as portas dos céus abertas sobre cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, porque esta é a tua igreja e as portas do inferno não têm poder algum sobre ela. Eles são os teus servos, são teu povo que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço esta oportunidade mais uma vez. E antes de passar o microfone, irmãos, para o pastor William, eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer uma aliança com Deus, que deseja aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, que quer que o seu nome seja escrito no livro da vida e que nunca mais seja apagado do livro da vida, que deseja que os seus pecados, as suas humilhações, os seus problemas, tudo aquilo que seja negativo, que não agrada a Deus, seja jogado no mar do esquecimento. Se tem alguém aqui nessa noite que o seu coração queima, que o seu coração arde, eu te convido a vir aqui à frente. Você vindo aqui à frente, eu posso te garantir uma coisa: você será um ouvinte do som da última trombeta. Você será um chamado do Senhor. O Senhor terá orgulho, terá prazer em operar na sua vida. Porque não adianta querer uma coisa aqui, depois outra ali, depois não está mais. Acaba perdendo a sua salvação. Tem mais alguém nessa noite? Já tem um homem com lágrimas nos olhos aqui. Ele quer ouvir o som da última trombeta. Ele será participante de uma igreja cheia, de uma igreja avivada, com vida. Tem mais alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador? Tem mais alguém que deseja ouvir este som? É uma coisa muito séria. É a melhor decisão da sua vida. Está aqui o pastor William. Constantemente ele conta o seu testemunho. E não ele conta só o próprio testemunho. O pastor Fernando narra o seu testemunho. Eu já vi meu pai narrar o seu testemunho também. Deus pegou o homem do mundo, perdoou, abraçou e colocou hoje entre os príncipes. E com uma responsabilidade linda dessa, de anunciar o reino de Deus. Tem mais alguém que deseja aceitar a Jesus? Qual é o seu nome, irmão? Como? Celso. Nessa noite o Celso está tomando a melhor decisão da vida dele. Não importa o que as pessoas se levantam para dizer. Saiba de uma coisa: ele não cochila, ele não dorme nem de dia e nem de noite. Se tem um sol para te fazer mal, ele te protege, o sol não te faz mal nenhum. Se tem a lua, as trevas à noite para te fazer mal, ele não permite, porque você está sobre as asas dele. Agora você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo a partir de hoje na sua vida, Celso. Ora comigo assim: soberano Deus, hoje, no seu nome, na sua presença, na sua casa, perante todos os seus filhos, eu a partir de hoje, não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Eu tomo um novo rumo na minha vida. Senhor Deus, eu te convido, Pai, a entrar no meu coração e tomar de conta. Que o seu Santo Espírito fique comigo todos os dias.
por onde eu passar, e que as pessoas vejam um novo céus. E quando te perguntarem, céus, por que você mudou, você vai responder assim: porque eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Ele me perdoou, jogou tudo no mar do esquecimento e escreveu meu nome no livro da vida. A igreja pode glorificar.